Por que é que vocês não podem engravidar a qualquer momento, depois que para de usar o anticoncepcional? Nós temos dentro aqui, ó, no nosso baixo ventre, o nosso útero, dos dois lados as tubas uterinas e os ovários de cada lado. Nós temos dois ovários, eles têm como finalidade produzir os nossos hormônios sexuais, principalmente o estrógeno e a progesterona. Em menor quantidade ele também produz testosterona, né, que é quem nos dá aí uma parte da nossa libido, mas basicamente estrógeno e progesterona numa mulher que cicla, ou seja, numa mulher que não usa anticoncepcional. Mulheres que usam anticoncepcional estão com esses ovários bloqueados, a função dela aí está alterada. Por isso que essa mulher tem tontura, tem náusea, tem enjoo, tem falta de libido, ela engorda, ela tá usando hormônio sintético, ela fica cheia de gordurinha localizada. No começo, quando você é magrinha, você fala, ai, que bom, ganhei um peitinho, ganhei um bumbumzinho, mas depois, com o passar dos anos, você começa a ficar incomodada, porque você tá ganhando peso, tá ficando mais cheinha, a roupa não tá cabendo em você. Igual a Raquel falou, ela engordou 20 quilos. Ela tinha 47 quilos, foi para 67, ela tem 1,56 m, é da minha altura. Eu não me imagino com esse peso, eu tenho 40, 50 ali, imagina, 67. Tipo, gente, não tem condições. O anticoncepcional é um veneno, tá? E ele bloqueia a sua função ovariana. Aí, você parou de usar o anticoncepcional. O que acontece agora? Os seus ovários voltam a funcionar e, antes de tudo, você vai produzir o hormônio chamado estrógeno. O estrógeno, ele age na primeira parte do nosso ciclo menstrual. Ele está elevado na primeira parte do ciclo menstrual de uma mulher. Você, quando para de usar o anticoncepcional, dali uns diazinhos, vai depender do seu metabolismo, pode ser que isso leve 7 dias, mas pode ser que leve 18 dias, você vai produzir bastante estrógeno e isso vai induzir a sua... O que vai acontecer na primeira parte aí do ciclo menstrual? Vai induzir aqui pelo ovário a sua ovulação. Você vai liberar um óvulo. Além de você liberar esse óvulo, esse hormônio prepara todo o seu útero, todo o seu corpo para uma gestação. E esse período em que o nosso corpo está preparado para ter um óvulo fecundado, para iniciar uma gestação, esse período é chamado de período fértil. No período fértil, nós estamos com o corpo todo preparado para gerar uma vida. Porque, para começar, é só nesse período que nós liberamos um óvulo. Somente no período fértil. Ô Fê, esse período fértil dura o tempo inteiro? O mês todo? Não. O nosso ciclo é formado por 3 etapas. Primeira, menstruação. Vou colocar aqui a letra M de menstruação. Segundo período, período fértil. E quando o período fértil acaba, nós vamos para o terceiro período, que eu chamo de período não fértil. Não fértil. Esse período não fértil vem depois da ovulação. Para começar, a ovulação em si só dura de 12 a 24 horas. Depois de 24 horas, esse óvulo se desfaz. Ele morre, ele não tem mais viabilidade. Não dura mais do que 24 horas o nosso óvulo. Então, por uma medida de segurança, a gente estende a nossa janela de fertilidade. Não importa aqui agora você saber a duração da janela de fertilidade. Isso aí, né? Quanto tempo dura a minha fertilidade? Isso aí vai depender do seu ciclo menstrual. Pode ser que seu ciclo seja mais curto, então sua janela vai ser um pouco menor. Seu ciclo pode ser mais longo, então vai ser um pouco maior. Isso aí é um próximo passo que você tem que aprender. Mas nesse momento você tem que entender que a sua fertilidade, ela dura um intervalinho de tempo só. Vamos dizer assim, em média, tá? Não é todo mundo que dura isso aí, mas em média 10 dias. Vamos botar aqui 10 dias. Depois desses 10 dias de fertilidade, você vai entrar agora numa outra fase do seu ciclo menstrual, que é chamado de período não fértil.
Esse período é não fértil por quê? Porque, primeiro, no período não fértil, nós não liberamos óvulo. Não tem óvulo depois da ovulação. Ah, não tem como não ovular de novo? Não tem, tá? A ovulação sempre vai vir depois de uma menstruação, tá? Agora, quem tá parando de usar anticoncepcional agora, obviamente você não tá menstruando, então você vai já começar ali com a fase de ovulação. Mas voltou a ciclar, o ciclo sempre segue essa ordem: menstruação, ovulação, momento de pós-ovulação. Ou então você pode pensar também: menstruação, período fértil, período não fértil. Sempre assim. E é assim que funciona um ciclo menstrual: menstruação, período fértil, período não fértil. E como eu ia dizendo, no período não fértil, nós não liberamos óvulo. Além disso, o colo do útero aqui dessa mulher não fértil, ele fica mais fechadinho. O colo do útero, ó, aqui, tá fechadinho, dificultando a passagem do espermatozoide que chegar aqui pelo canal vaginal. Ou mesmo que esse espermatozoide consiga entrar no útero dessa mulher, quando ele vier caminhando aqui para as tubas uterinas, no período não fértil, elas estão paralisadas. Elas estão lá paradinhas, dificultando a passagem do espermatozoide aqui por ela. Mas mesmo que o danado do espermatozoide chegue até aqui, ó, pertinho do ovário, não tem óvulo aqui, porque não tem ovulação no período não fértil, tá? Outra coisa também, no período não fértil, nós produzimos um segundo hormônio chamado progesterona. No período não fértil, nós produzimos muita progesterona. E é esse hormônio que faz tudo isso que eu expliquei no período não fértil, dificultando uma gestação. Um dos fatores que faz com que nesse período a gente não engravide é a produção de um muco espesso. Esse muco espesso, ele fica aqui, ó, preso aqui no colo uterino, dificultando a passagem do espermatozoide. Quando eu falo em muco espesso, eu estou falando no muco, pensa assim, uma colazinha que fica ali no nosso útero, impedindo a passagem do espermatozoide. O espermatozoide entra ali, ele não tem água para nadar. Ele fica preso, vai ficar grudado naquela cola ali, que sempre é produzida no período não fértil. Então, gente, isso aqui é uma parte de um todo, assim, mas eu tenho certeza que agora tenha ficado claro para vocês do porquê que a mulher que para de usar o anticoncepcional não pode engravidar a qualquer momento. Ela só vai engravidar se ela tiver relação desprotegida na fase fértil. Na fase fértil, sim, se você tiver relação sem camisinha ou se fizer coito interrompido na fase fértil, você tem grandes chances de engravidar. Por quê? Porque é na fase fértil que você libera óvulo. Na fase fértil, seu colo do útero já está aberto. Na fase fértil, suas tubas uterinas, elas estão, ó, movimentando a todo vapor ali para facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Por isso que na fase fértil, sim, você pode engravidar, mas se você seguir o passo a passo certinho que tem que ser feito, você não vai engravidar. Primeira coisa, usar o preservativo na fase fértil. Eu vou falar daqui a pouquinho o que vocês têm que fazer, mas só para finalizar aqui esse raciocínio, para vocês entenderem por que é que uma mulher não pode engravidar a qualquer momento, mesmo sem anticoncepcional. Todo profissional de saúde sabe disso. Pode ser que ele não saiba explicar, porque não é a área dele e tá tudo bem. Mas a base, isso aqui, um profissional de saúde tem que saber. Essa médica que falou para aquela moça lá que é impossível, não tem como não engravidar sem anticoncepcional, isso aí é um desserviço à nossa comunidade, com todo respeito à classe médica, de quem eu sou grata e trabalho muito bem com muitos deles, né? Só que aquele comentário que a moça fez, que a médica fez para a moça, deixou ela triste, e com razão, porque ela levou um banho de água fria de alguém com uma suposta alta credibilidade. Pô, a ginecologista dela. E a ginecologista dela vira e fala que não é possível. Pô, né?